as suas experiências em encarnações anteriores, elas não são por acaso, elas têm uma razão de ser e se completam com as encarnações que são presentes, fazendo com que a humanidade evolua, independente do país em que esteja, independente da família que você esteja, mas tem uma missão, e essa missão ela tem que se E não compreender. precisa ser missões tão grandiosas, né? Porque a gente fala de missão, aí às vezes a gente acha que tem que ser alguém com destaque social, né? Sim, verdade. Mas tem, o que a gente fala de missão é o que você pediu para fazer, porque quando a gente reencarna, a gente pede, né? É tudo anotado no seu plano reencarnatório. Tudo que é de bom, que é de ruim, né? Só não os acidentes de percurso, que é a gente desviar o nosso caminho. Mas às vezes até o desviar, a espiritualidade, como foi aí do Haroldo, foi planejado depois numa possibilidade maior de contribuir com a evolução não só sua, mas fundamentalmente do outro, do próximo. O que eu posso contribuir para a melhora do meu irmão, do próximo mais próximo. Então a gente não tem poder, né, de mando, o dono, nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Porque chega ao fim, a gente vai deixar ele aí e vai embora, prestar contas daquilo que a gente foi acordado, daquilo que a gente combinou com a espiritualidade e que tinham como compromisso. Tem até uma historinha, uma determinada pessoa no processo reencarnatório normal, olha, vamos reencarnar? Vamos. Então vamos fazer seu plano? Vamos. Aí passaram tudo aquilo que ele tinha que fazer, você precisa melhorar em tal coisa, tal. Nossa, é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu fui muito orgulhoso, como é que, se a minha mente vai ser apagada, como é que eu vou fazer para poder não ser tão orgulhoso? Então vou fazer o seguinte, quando eu tiver, vou viver 70 anos, tá? Então quando eu tiver 35 anos, metade, que eu perca a minha mão. Porque aí eu vou pedir para alguém pôr água na minha boca. Vai ter que pôr alimento na minha boca, porque eu não terei a mão para poder fazer esse procedimento. E aí eu vou ter que desenvolver a minha humildade. Vou ter que perdoar para poder ser ajudado. Vamos combinar assim? Vamos. Ele reencarnou e continuou fazendo o bem, sendo amoroso, zeloso, como ele havia sonhado e que ouviu esses ensinamentos. Quando chegou nos 35 anos mesmo, ele sofreu um acidente e perdeu um dedo. E continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Quando ele desencarnou e foi lá prestar contas, falou assim, pô, mas aqui está dizendo que eu tinha que sofrer um acidente e você pediu para perder a mão, mas você só perdeu um dedo. E por que eu só perdi um dedo? Porque você não precisava mais pedir favor para ninguém, porque você já havia trabalhado todo esse seu orgulho. Muitas coisas, claro, que você ainda... Mas esse não era o fator primordial de você perder aquilo que havia solicitado. Não era importante mais uma mão ou um dedo, era importante aquilo que você representava para os outros como vivenciador do evangelho, o trabalhar o orgulho, a humildade, sendo exemplificador para outros que viram em você essa energia amorosa. Então, ele cumpriu, ou parcialmente, pode ter adquirido outros. Claro, cada encarnação a gente alivia um monte de peso, mas também... Faz um novo boleto, um novo boleto, então fica bem complicado. Mas nesse processo de evolução a gente vai se purificando, né? A gente vai melhorando a nossa condição. E o Brasil é uma nação que tem espaço para fazer isso, tem condições de fazer isso. E só não faz quem realmente não tem essa consciência humanística, coletiva, de auxiliar ao próximo, de ser auxiliado para auxiliar. Se hoje eu preciso, eu tenho que ter a humildade de pedir. Mas se amanhã eu tiver melhor, eu tenho que ter a humildade de colaborar e contribuir com aqueles que, às vezes, de repente precisam, mas o orgulho ainda não foi trabalhado. Então, colaborar antes que peçam, né? Pois é. Então, sem olhar a quem, seja amoroso, caridoso. E é o que quando tem algumas catástrofes das intempéries da natureza, a gente tem visto muita mobilização
Claro que sempre tem os líderes, porque precisa, numa sociedade organizada, precisa ter aqueles que norteiam. Então, fazem a captação, fazem a campanha, recolhem, vão lá levar, vai entregar. Então, é um povo humano. Eu não vejo de uma outra maneira, independente de quem está contribuindo ser pardo, branco, preto, vermelho. Não vejo assim. Eu vejo que todo mundo se mobiliza de uma forma muito amorosa, na necessidade de se ver, se minimizar o sofrimento de outrem. Então, eu acho que a pátria do Evangelho tem isso dentro do seu ser, e todos aqueles que reencarnam nessa pátria já vêm com essa inspiração divina de alguma forma contribuir, de alguma forma engajar-se numa corrente ou católica, evangélica, numa seita, numa doutrina em que eu possa vivenciar, né, de uma forma muito humanística, numa forma muito amorosa, aquilo que eu tenho como compromisso. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.